o personagem central da Bíblia? E por que ele é o personagem principal das Escrituras Sagradas? Vem comigo para você saber. Oi, queridos, tudo bem? Você já se deu conta que a Bíblia ela tem um personagem principal? Não? Então vou te contar quem é. O personagem principal é Jesus Cristo. Sem ele, toda a Escritura Sagrada perde o sentido. O Antigo Testamento sem Cristo é um caminho em direção ao alvo que nunca é atingido. Com Cristo, a promessa encontra cumprimento e a predição, sua realização. Olha o que Jesus mesmo diz aos seus apóstolos lá em Lucas 24:44. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus veio para cumprir tudo que estava predito ao seu respeito no Antigo Testamento. Por isso, meu irmão, que o Antigo Testamento é super válido para os dias de hoje. Não vem com essa só de Novo Testamento não, hein? Toma vergonha na cara. O problema é que às vezes nós lemos a Bíblia exatamente da mesma forma como os líderes de Israel do tempo de Jesus leram. Investigamos os detalhes, decoramos passagens longas, nos dedicamos para ter mais conhecimento, mas nos esquecemos do principal, que é ter um verdadeiro e real encontro com Jesus a cada pequeno versículo que lemos. As Escrituras Sagradas elas só podem ser entendidas na dimensão espiritual e permitindo que o próprio autor nos ensine. A partir de agora, então, crie esse hábito de tudo que você lê na Bíblia ter a ideia cristológica, de que Cristo é o centro de toda a Bíblia. Além disso, nós devemos entender que a Bíblia ela foi escrita para um público-alvo específico, na linguagem regional e também no seu contexto geográfico. A Bíblia não foi escrita para mim e para você que somos do século 21. O que nós fazemos é aplicar todos os conhecimentos bíblicos para a nossa vida. Vendo a Bíblia desta forma, nós podemos entender melhor aquilo que Cristo quer nos ensinar em cada detalhe. Mas já que Cristo está em toda a Bíblia, vamos ver então algumas passagens que ele está em cada livro? Vem comigo. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo, Jesus é o cordeiro pascal. Em Levítico, o sacrifício expiatório. Em Números, Jesus é a rocha ferida. Em Deuteronômio, o grande profeta de Deus. Em Josué, o príncipe do exército do Senhor. Em Juízes, o nosso libertador. Em Ruth, Jesus é o nosso parente. Em 1 Samuel, a nossa vitória. Em 2 Samuel, o descendente de Davi. Em 1 Reis, o doador da sabedoria. Em 2 Reis, o rei dos reis. Em 1 Crônicas, o rei de Deus. Em 2 Crônica, o que faz uma aliança. Em Esdras, o nosso auxílio. Em Neemias, o nosso ajudador. Esther, o Mardoqueu sofredor. Jó, o nosso Redentor vivo. Em Salmos, Jesus é a guarda de Israel. Em Provérbios, a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, o alvo verdadeiro. Em Cantares, o amado. Em Isaías, o profeta sofredor. Em Jeremias, a nossa justiça. Em Lamentações, o varão de Deus. Em Ezequiel, o pregador mal recebido. Em Daniel, o rei eterno. Em Oséias, Jesus é o que cura as feridas. Em Joel, o que habita em Sião. Em Amós, o Deus de Israel. Em Obadias, o Senhor no seu reino. Em Jonas, o profeta ressuscitado. Em Miqueias, o nascido em Belém. Em Naum, o que leva as boas notícias. Em Abacuque, o Senhor no seu santo templo. Em Sofonias, o Senhor que está no meio do povo. Em Ageu, aquele que habita entre nós. Em Zacarias, Jesus é o preço do cordeiro. Em Malaquias, o sol da justiça. Em Mateus, o Messias prometido. Em Marcos, o Cristo ressuscitado. Em Lucas, o Filho do Homem. Em João, o Filho de Deus. Em Atos, Jesus é maior que a morte. Em Romanos, o Deus que é por nós. Em 1 Coríntios, Jesus é a sabedoria de Deus. Em 2 Coríntios, o reconciliador. Em Gálatas, a liberdade. Em Efésios, a cabeça da igreja. Em Filipenses, Jesus é aquele que opera o querer e o fazer. Em Colossenses, ele é a imagem de Deus. Em 1 Tessalonicenses, é aquele que virá. Em 2 Tessalonicenses, Jesus é o fiel e que nos fortalece. Em 1 Timóteo, a nossa esperança. Em 2 Timóteo, Jesus conhece os
os que são seus. Em Tito, ele é a gloriosa manifestação de Deus. Em Filemão, o Senhor e Mestre. Em Hebreus, o sacerdote eterno. Em Tiago, o que nos dará a coroa da vida. Em 1 Pedro, ele é o santo. Em 2 Pedro, ele é a graça e o conhecimento. Em 1 João, a promessa da vida eterna. Em 2 João, o nosso caminho. Em 3 João, a verdade. Em Judas, o soberano e Senhor. E em Apocalipse, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ainda resta alguma dúvida que Jesus é o centro da história da Bíblia? É maravilhoso sabermos que o nosso Rei, o nosso Salvador, se importou tanto com a gente que desde o início da Bíblia deixou detalhes das suas características para que um dia estivéssemos aqui, eu e você conversando sobre isso. Deus é realmente maravilhoso. Por hoje é isso, queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam aí, se inscrevam aqui no canal, no botãozinho vermelho. E participem comentando o que vocês acharam também e propondo novos temas, ok? Então nós nos vemos no próximo De Frente com o Senhor da História. Até lá!